O que você tem dito para si mesmo? Aquelas palavras que você vai proclamando para você no seu interior. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos chegando aí ao final do mês. Sempre essa experiência de cada dia poder mergulhar na palavra do Senhor e justamente consagrar não só o nosso dia, mas todo mês, tudo aquilo que nós vamos meditando a presença do Senhor. Lembro a vocês que tem os grupos de WhatsApp, qual vocês podem participar e com facilidade compartilhar esse conteúdo. Deixa aí o seu like e vamos juntos também para a palavra hoje que está no livro de Gênesis, capítulo 17, do versículo 1, depois no versículo 9 ao 10, depois do versículo 15 ao 22. Diz assim: Abraão tinha 99 anos de idade, quando o Senhor lhe apareceu e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Deus disse ainda a Abraão: guarda a minha aliança, tu e tua descendência para sempre. Esta é a minha aliança que deveis observar, aliança entre mim e vós e a tua descendência futura. Todo homem entre vós deverá ser circuncidado. Deus disse também a Abraão: quanto à tua mulher Sarai, já não chamarás Sarai, mas Sara. Eu a abençoarei e também dela te darei um filho. Vou abençoá-la e ela será a mãe das nações e reis de povos dela sairão. E aí é interessante, porque isso aqui se repete em todos os momentos em que Deus fala justamente a Abraão daquilo que é a sua promessa. Deus vai repetindo isso. Imagine você na sua oração, Deus que te repete inúmeras vezes a mesma promessa e você concretamente não vê. Isso é um grande desafio. Acho que muitos de nós passamos por esse desafio de observar ali, que Deus vai como que colocando no nosso coração uma profecia, uma promessa para nós, mas ela não vai se cumprindo. Abraão já estava então com 99 anos, a descendência não tinha realmente nascido através de Sara e é lógico, ele passava por todas as dúvidas, porque a condição física era impossível agora de se realizar, ou seja, que ele e a sua esposa tivessem filho. Então, tudo isso é como que um pano de fundo. Então, o que faz Abraão? Diz a palavra. Abraão prostou-se com o rosto em terra e pôs a rir, dizendo consigo mesmo: será que um homem de 100 anos vai ter um filho e que aos 90 anos Sara vai dar à luz? Entendeu aqui a lógica? Ele começou a falar com ele mesmo. Ele não disse ao Senhor. Ele não disse assim diretamente ao Senhor. Ele simplesmente pensou consigo mesmo e esse pensamento conosco é muito comum. Será que eu estou ouvindo aquilo que eu estou escutando no fundo do meu coração como promessa de Deus? Será que é verdade? Porque isso aqui não tem sentido, isso aqui não pode acontecer, isso aqui não tem viabilidade, né? E isso acontece inúmeras vezes. Né? Então você começa a falar consigo mesmo. A questão principal é que às vezes a gente fala conosco, mas não dá espaço para que Jesus te responda, para que Deus te responda interiormente. A gente escuta, responde ali interiormente aquilo que nos é colocado, mas nós não voltamos à escuta. Nós não passamos novamente a atitude de poder escutar. O que Abraão faz? Ele aqui começa uma dúvida e ri, porque é interessante, né? Às vezes a situação é tão fora do comum que algumas pessoas podem ficar com raiva, pode ficar chateado com Deus, mas Abraão, ele, vamos dizer assim, ele já sabe, entre aspas, rir da situação. Passou daquele momento onde você muitas vezes tem simplesmente um questionamento, é duro com Deus, é duro com as pessoas, é duro com aquilo que estão te falando, porque aquilo não está correto, aquilo não faz sentido, aquilo não tem lógica nenhuma de acontecer, não faz mais esse raciocínio. Você, entre aspas, ouve aquilo
e de certo modo fica ali balançado, mas não mais triste, não mais decepcionado, não mais questionador, mas sabe justamente trabalhar com isso. Tem um bom humor diante da situação. E olha que este é um crescimento muito grande na vida de uma pessoa. Quando ela começa a levar com bom humor aquilo que muitas vezes parece para ela absurdo. Então ela leva com bom humor, com mais serenidade. Abraão começa a rir, dizendo consigo mesmo: será um homem de 100 anos que vai ter um filho? E que aos 90 anos Sara vai dar à luz, né? Repito aqui para justamente entender a dinâmica interior que vai acontecendo. E dirigindo-se a Deus, disse: se ao menos Ismael pudesse viver na tua presença. Deus, porém, disse, aqui, entenda, ele retoma o diálogo com Deus. Ele não para aí nesse obstáculo, ele não para somente nesse falar interiormente, ele retorna ao diálogo com Deus e diz sobre Ismael. E o que o Senhor fala? Na verdade, é Sara, tua mulher, que te dará um filho a quem chamarás Isaque. Com ele estabelecerei minha aliança, uma aliança perpétua para a tua descendência. Atendo ao teu pedido, também a respeito de Ismael. Eu o abençoarei e tornarei fecundo, extremamente numeroso. Será pai de 12 príncipes e farei dela uma grande nação. Mas, quanto à minha aliança, eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara te dará no ano que vem, por este tempo. Tendo acabado de falar com Abraão, Deus se retirou. Agora é interessante, o que acontece aqui? Agora Deus, ele vai dar uma resposta bem concreta. Fala de Ismael e dá uma data. Perceba que ao longo deste tempo havia uma promessa, mas agora esta promessa é datada por Deus. Ele estabelece uma data. Ele estabelece um cumprimento para essa promessa. Então as coisas estão se tornando aqui concretas, mas isso nasce de um diálogo interior, de muitas vezes entrar nesta maturidade aonde passa, como eu disse, a raiva, o ódio, os questionamentos, e você consegue assimilar com bom humor as dificuldades. E um segundo passo é esse retornar ao diálogo com Deus, porque Deus é quem lhe dá as respostas, não é você que responde a você mesmo interiormente. Cuidado muito com aqueles diálogos em que você só fica respondendo a você mesmo e não leva a tua pergunta, o teu direcionamento a Deus. Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.